Aqui a gente tem o tipo de molécula que está sendo a chave do raciocínio e da investigação. É uma imunoglobulina. Se a gente tirar uma foto estática, fica parecendo um Y. E a gente vê que cada bloco colorido seria um tipo de cadeia, um fragmento dessa imunoglobulina. Uma gelatina construída especialmente para cada tipo de agressor. Nesse arquivo do site é possível ver mais aspectos sobre as imunoglobulinas. Querendo entender melhor, tem algumas referências que vão mostrar estruturas de imunoglobulinas, de anticorpos. Um desenho esquemático, como um Y aqui, a gente vê que pedaços dessa imunoglobulina, que são chamadas de cadeia leve, podem ficar livres. E essas cadeias livres é que vão exercer as reações clínicas que a gente vai estar analisando. Com a análise dos exames anteriores e atuais, a gente avança nas conclusões. Então a gente vê que em março de 18 houve uma infecção, uma inflamação intensa, né, com VHS de 76, que agora, dia 19 de dezembro, estava bem baixo, né, assim como a proteína C reativa. Na investigação de 12 de dezembro, a gente vê a dosagem da cadeia leve kappa e da cadeia leve lambda. E vemos a proporção entre elas. 1,64 é o limite superior da normalidade. Acima de 1,65 vai estar mostrando uma predominância de cadeia kappa. Esse parâmetro é determinado de forma clara, onde essas duas linhas elas mostram a parte normal, a variação normal, onde está concentrado esse vermelho. Quando há predominância de kappa, a tendência é ficar mais para baixo. Quando há predominância de lambda, a tendência é ficar mais para cima. Muito bem. Essas cadeias livres, ficando no soro, no sangue, elas, ao passarem pelo rim, elas saem do rim pelos néfrons. São eliminadas ou são enroscadas nesses néfrons, alterando a fluidez do sangue neles. E o metabolismo também, a capacidade de filtração dos néfrons. Então é isso que a gente observa com a creatinina, que em março estava 1,1
0,9, quase 1,1. E em dezembro de 19, quase 2 anos depois, a gente vê aumentar para 1,27. Se for olhar no laboratório, pode ser que eles até considerem normais. Tem laboratório que considera a creatinina normal até 1,5. No entanto, eu entendo ser prudente considerar até 1,2. Então, nesse aspecto, a gente entende que houve um aumento da creatinina. E que esse aumento foi demasiado, além do normal. Por isso que entra aqui a cor amarela na barra de evolução. Muito bem. Com os cuidados implementados, inicialmente houve uma melhora. E depois essas cadeias capas continuam filtrando e alterando a filtração a ponto de estar sugerindo uma piora. A gente pode conferir isso através do clearance de creatinina, que ele é um número mais preciso da capacidade de filtração renal. Então, mostrando que está abaixo, e é isso que leva a um diagnóstico de insuficiência renal numa fase inicial, devido provavelmente ao acúmulo dessas frações livres no sangue de imunoglobulina. Com essas frações, sem comporem os anticorpos normalmente, a gente passa a ter uma disfunção na fabricação de anticorpos. Então é isso que está simbolizando o IgA baixíssimo. E também o IgE muito baixo. Ele costuma flutuar acima de 40, quando está normal, ainda até perto de 100. E quando está com alergias intensas, esse valor vai para 500, 1.000, 2.000. Então a gente tem uma flutuação em níveis ínfimos de outro tipo de imunoglobulina, que é a IgE. Na eletroforese, as globulinas estão aqui, olha, abaixo da linha 55. A linha 55 é o total delas, né? O total, 2,61. Se a gente for ver o normal, vê que está mais perto do nível inferior do que superior. 2,6, tá? Perto do limite inferior da normalidade, que é 2,3. Ou seja, o total das globulinas está sugerindo estar baixo. Aí na hora que a gente vai analisando cada uma, né, a gente observa de 0,22. Aqui está 0,21. Então essa daqui está abaixo do normal. Então a cor é azul. Aí depois a gente tem a outra alfa 2, onde o limite é 0,58 e aqui está 0,54. Depois a beta 1, 0,36, 39. Então está perto do limite inferior. Essa daqui passou. O limite é 22, 0,22, aqui está 0,14, no caso da beta 2. E a gama globulina
está dentro de um valor normal, que varia de 0,5 a 1,4 e ela está 1,2. Então, as globulinas totais estão dentro de um valor normal devido à quantidade de gama, já que ela é predominante, então ela traz o total para o normal. Mas se a gente exclui a gama, praticamente todas as outras globulinas medidas estão ou no limite inferior ou abaixo desse limite inferior, mostrando essa tendência à dificuldade em fabricar anticorpos íntegros. Então é isso que expressa a relação albumina-globulina. Muito bem. Então, o acompanhamento desses exames é que vai estar mostrando a evolução em termos de retornar a capacidade de fazer anticorpos equilibrados. Nessa flutuação, a gente tem aqui no hemograma um quadro da parte infecciosa. Então a gente vê que já em 2017 a gente tem uma virose com linfocitose e monocitose. Então isso é explicado pelas infecções que são viroses crônicas, que ficam o tempo todo na gente. Então a gente tem aqui o citomegalovírus positivo, IgG, quer dizer que tem o vírus e no momento não estava ativo, né? Quanto ao sarampo, eu estou na dúvida se tomou vacina ou não, foi o que eu perguntei aqui. E temos também um quadro positivo para mononucleose que não foi identificado em 2018, mas que ficou nítido em 2019. Então, essas infecções crônicas é que alteram os linfócitos. O valor que a gente considera limite superior é 35%. Então veja que tem uma tendência a estar perto do limite superior. Outro aspecto que mostra essa alteração viral, alterando a fabricação das células brancas de defesa, é o fato de estarem baixas. Então, o que está em azul, né, mostra que está abaixo do normal, que eu estou considerando de 5.000 a 9.000. Né? E mesmo os que estão normais estão perto do limite inferior. Esse número que dá maior, ele não é considerado porque está dentro de um quadro inflamatório. O fato de ter aumentado os neutrófilos segmentados mostrou uma infecção bacteriana e isso faz aumentar os glóbulos brancos. Então, o único que estava com valor um pouco maior foi num período de infecção. A tendência normal dos leucócitos é ficar mais baixo, coerente com infecção viral crônica.
É isso que mostra essa alteração discreta nos fatores de coagulação. Aí a gente dosou sal de cozinha, que é o sódio, que está no nível bom. Outros itens a gente vai dosando conforme o interesse, por isso que eles ficam abertos aí, em termos de íons. O cálcio, que tem um papel importantíssimo nesse quadro metabólico, está no nível bom. E a vitamina D veio para um valor normal, que estava baixa, em 17, e agora está num valor tranquilo. Na parte de tireoide, a gente tem o T4 livre normal, dentro de um valor bem seguro, 1,28. Então é o hormônio produzido pela tireoide. E aí a gente dosou um anticorpo contra a tireoide. E aí ele aparece abaixo do limite de detecção. Quando é menor que 10, não sabe quanto que está menor. Então, mais um indício de anticorpos sendo feito em pequena quantidade. Então, vou colocar uma cor azul aqui para dar realce a esse achado, mostrando que ele pode estar pouco. Provavelmente temos aqui indicação de dosagem de outro anticorpo contra a tireoide. Muito bem. Algo que chamou a atenção foi o aumento de gordura. Então, o colesterol que estava no nível ótimo, em setembro de 2019, ele passa a aumentar. Como o triglicérides aumentou antes, provavelmente, se houvéssemos medido o colesterol, estaria mais alto ainda. E assim como o triglicérides veio para 63, se ele tivesse mais alto, ele teria caído para 203. De qualquer forma, é um valor seguro. O limite da normalidade é 200. Então está no limite superior da normalidade, sugerindo a restrição de óleo, que acaba exercendo um papel importantíssimo no metabolismo, uma vez que os vírus têm capa de óleo e as gorduras absorvem todos os nutrientes e produtos que correm no sangue, vão grudados em gordura. Então a gente equilibrar as gorduras contribui muito para um metabolismo mais harmônico. Então a sugestão é restringir um pouco mais a utilização de óleos. Muito bem. Aqui a gente tem o registro das alterações identificadas na área pulmonar, que é esperado num quadro de gamopatia, ou dessas alterações que a gente chama genericamente dos plasmócitos. Então, aparecer um granuloma no pulmão é algo usual nesse quadro. E a hipótese é que tenha sido acentuado pela inalação de resíduos químicos na forma de suspensão no ar. Aí, para completar a análise com outros elementos, a gente dosou uns marcadores tumorais, que são células que secretam produtos, são produtos secretados por células
que podem estar alteradas. Então, esses valores, dentro das referências do laboratório, vai ver que estão normais. Por que eu coloco amarelo? Porque é possível a gente trabalhar com valores mais baixos. Então, esse amarelo é para a gente estar atento e ver se eles vão diminuir durante o tratamento. A intenção é que os 3 fiquem menor do que 10. Querendo ver o significado deles, estão aí as explicações, clicando no link. Né? Essa é a função da coluna B. Colocar as referências dos significados de cada índice. Depois a gente vem para a parte metabólica de fermentos, enzimas, que acontece principalmente no fígado, mas que podem refletir alterações em outros órgãos do corpo. Então a gente tem, no geral, olhando na coluna A, ela tem a cor do último exame, ou seja, o grau de risco que está o último exame. E aí a gente tem que, em dezembro, no início de dezembro, a gente estava com transaminases aumentadas, discretamente aumentadas. Dia 12. No dia 19, a gente foi medido o CPK, que também estava aumentado. E aí, com o tratamento, o que a gente observa é uma redução significativa. Então, isso é bem promissor, né? Mostrando que um tipo de resíduo celular que aparece quando a célula é rota ou é deteriorada, aí que ele vai aparecer no sangue, diminuiu esse resíduo. Então, mostra que diminuiu a inflamação celular, no plano celular. Aí a gente pega a TGO e cai pela metade, que mostra o quanto que houve de melhora nesse aspecto. Algo semelhante acontecendo com a TGP. Então essa é a parte metabólica que tem a ver com o restante do corpo. Agora, em relação ao fígado, a gente tem um aumento da bilirrubina já em 2017, aonde a que fica aumentada é a bilirrubina direta. É aquela que já foi conjugada e vai ser jogada no intestino. Então, pode estar acontecendo algum tipo de obstrução na eliminação da bilirrubina. E a gente vai observar isso com essa discreta repressão líquida encontrada no ultrassom, agora no final de novembro. Algo interessante observar que em 2006 já havia algo nesse campo gástrico, talvez reflexo do comprometimento hepático. O ácido úrico é um indicador de quão ácido o corpo está. O ideal é ser mais perto de 3,5.
nos laboratórios é considerado alto acima de 6, acima de 7. Então, para os valores gerais, está ótimo. Para uma condição de regeneração ideal, seria conveniente ser menos ácido. E a forma da gente diminuir a acidez é diminuir produtos animais. Mas no geral está bem e pode ser um pouco mais refinado. Deixo aqui aquele aspecto que a gente já comentou previamente sobre a creatinina, né, mostrando que está havendo um aumento. Está havendo um aumento. Muito discreto. Por muitos, não valorizado essa flutuação. No entanto, ao fazer o clearance, a gente vê uma diminuição significativa da capacidade de filtração renal. Uma vez que o mínimo seria 84, variando até o dobro, né, a gente está com 54. Na urina, vemos uma discreta leucocitúria, que é um indício de uma infecção bacteriana. O valor que eu coloco como limite é 3.000. A maioria dos laboratórios considera 10.000 e outros maior ainda. No entanto, essas referências rígidas ajudam a gente identificar alterações precocemente. Por isso eu mantenho essa forma de análise. Outro aspecto mostrando a saída de anticorpos pelos néfrons, pelo rim, é a formação de pedras. Então, a pedra é formada com essas frações capta e lambda, né, ou outras frações de anticorpos, que normalmente não seria eliminado pelo rim. Mas no quadro de desequilíbrio imune, eles saem e, com a acidez da urina e o cálcio que é eliminado na urina, a gente tem a cristalização dessas secreções na forma de pedras, que aqui são pequenas, né? Por isso microlítiase. Essa alteração renal facilita alterações na pressão, porque o rim produz um hormônio que chama angiotensina, que regula a pressão. Então, isso ajuda a explicar as flutuações que a gente vem observando. Agora, avaliando a evolução das moléculas em questão, que são as imunoglobulinas, o que a gente está observando é a possibilidade delas estarem aumentando por estarem obstruindo o rim. E é algo que ajuda a gente considerar isso, é o fato da IgE ter diminuído. Então, aqui a gente precisa fazer uma reconsideração do tratamento e eu entendo que vale a pena escutar a opinião de especialistas na área de hematologia,
tal como vocês iniciaram no meio de dezembro, para ver se eles têm sugestões ou que perspectivas que eles têm perante esses achados.